Esse é um anime que saiu na temporada passada e eu curti bastante assistir ele. Como a maioria dos animes que eu curto, esse aqui é de viagem para outro mundo. Mas esse aqui tem aquele molho especial que deixa tudo muito bom de se assistir. Nessa história, o nosso herói reencarna em um novo mundo futurístico. E lá ele se torna o herdeiro de um domínio inteiro. E para deixar as coisas mais interessantes, no seu 5º aniversário, a sua mãe o dá um presente especial. Mas ele fica confuso quando abre, pois ele não sabe para que serve aquele item. Então sua mãe revela que ele vai ganhar um super robô, com uma inteligência artificial poderosíssima. E agora tudo que ele pode fazer é customizar cada parte do corpo da sua IA do jeito que ele quiser. Ele percebe que pode customizar até certas funções, algo que uma criança de 5 anos normal não faria. Ele até hesita por um momento, mas a sua mãe o avisa que se ele não escolher algo, a sua empregada IA vai ficar com essas partes faltando. Então ele decide escolher tudo com muito cuidado, para que assim ele não se arrependa no futuro. Depois disso, o pai dele chega e o presenteia com todo o território da família, o que deixa o nosso herói surpreso, e ele percebe que será um novo conde. Seu pai diz que eles vão viver uma vida tranquila no planeta imperial, e quando ele partir, todo o domínio será do Lian. Mas em troca, ele pede para que o seu filho envie uma mesada regularmente. Ele concorda com a condição dos seus pais, e eles vão embora depois que ele assina o contrato, avisando que em breve a robô dele chegará para cuidar dele. O nosso herói fica muito feliz com a sua nova vida, já que agora ele tem tudo que sempre quis. No entanto, devido a alguns acontecimentos do passado, ele deseja se tornar um lorde maligno e explorar o seu povo. É nesse momento que nós descobrimos que ele sofreu muito em sua vida anterior. Ele descobriu que sua esposa o traía com o chefe dele. Para piorar sua situação, ele descobriu que sua própria filha não era sua filha de sangue. E depois de tantas descobertas, ele foi acusado injustamente de roubar o dinheiro da empresa. Traído e cheio de dívidas, a sua saúde piorou rapidamente. E quando ele estava em seu leito de morte prestes a morrer, um homem chamado o Guia apareceu, perguntando se ele deixaria sua esposa e o seu chefe saírem impunes juntos. Nesse momento, ele diz que quer vingança, e sentir as fortes emoções dele deixa o Guia feliz. É nesse momento que ele pede por uma segunda chance, onde ele possa viver por ele mesmo. E o Guia diz que está ali para reencarná-lo em outro mundo. Ele mostra algumas opções, e o trabalhador traído japonês escolhe viver em um mundo com robôs e naves espaciais, porque esses são temas que ele adora, tanto em anime quanto em videogames. Quando ele finalmente assina o contrato, o Guia o deseja boa sorte, e assim o nosso trabalhador japonês vai para outro mundo, decidido a colocar a sua própria felicidade em primeiro lugar nessa nova vida. Ele agradece o Guia pela segunda chance, porém, nem tudo é tão fácil quanto parece, pois nesse momento vemos o Guia próximo do corpo dele, dizendo que pessoas azaradas como esse trabalhador japonês são muito comuns, e ele adora se divertir com elas. Logo em seguida, ele olha para a antiga esposa do nosso herói que foi para outro mundo, sendo ela a sua próxima diversão. Enquanto ela come com a sua nova presa, ela pensa nos anos em que desperdiçou com seu marido. Mas de repente a polícia chega, revelando que encontrou provas de que o chefe roubava dinheiro da empresa. O homem que ela pensava que iria se tornar o seu marido e sustentar sua vida de luxo é preso na sua frente, e ela entra em desespero, se perguntando quem vai cuidar dela agora. E é nesse momento que o Guia diz que ela nunca mais vai experimentar a felicidade, porque o homem que a amava já está morto. O Guia então volta para o apartamento do homem que ele reencarnou, e ele comenta que quando esse homem perceber que foi traído novamente, dessa vez por um deus, será tarde demais. E o Guia está muito feliz com a sua nova aquisição, pois ele acredita que o trabalhador que ele reencarnou no outro mundo sofrerá ainda mais, e o Guia está ansioso para ver o sofrimento dele na próxima vida, pois esse Guia na verdade é um deus que se alimenta de sentimentos negativos. No entanto, o que o Guia não esperava era que o espírito do cachorro, que é o único amigo desse trabalhador japonês, o seguisse até o outro mundo. Agora vemos o nosso trabalhador japonês, que se chama Lian, recebendo a sua empregada robô, e o seu mordomo, chamado Brian, revela que apenas o Lian pode abrir essa embalagem, já que a embalagem dela usa um sistema de aprovação biométrica. O Lian a desbloqueia e fica feliz ao ver a sua empregada robô, que se apresenta como a Mag. O Brian diz que ela será sua assistente pessoal e irá servi-lo 24 horas por dia, exceto durante uma manutenção semanal que ocorre a cada 2 semanas. O Lian rapidamente verifica a qualidade da construção dela e nota o quão bem feita ela é, e isso de certa forma deixa o Brian desconfortável. Então, o Lian leva sua empregada para uma sala de jogos, e o Brian nota que o Lian está agindo de forma muito adulta para sua idade. Em resposta, o Lian pede para que ele não se preocupe, pois mesmo sendo uma criança, ele tem a mente de alguém de 36 anos. Porém, o Brian lembra que ele ainda é uma criança, e a Mag explica que uma idade adulta no Império é ter cerca de 50 anos, já que as pessoas nesse mundo vivem de 500 a 1000 anos. O Lian chega à conclusão de que como a sua vida vai ser longa nesse mundo, ele terá tempo de sobra para fazer tudo o que quiser, e o Brian pede para que ele não passe tanto tempo com essa robô, já que todos no Império odeiam inteligências artificiais, e se alguém ouvir muito próximo de uma, há alguns rumores ruins
podem começar a se espalhar. O Liam quer saber mais sobre isso, então Brian revela que a humanidade quase foi extinta por inteligências artificiais, mas um grupo corajoso de pessoas lutou para salvar a humanidade e criou o Império. É nesse momento que o Liam se pergunta por que sua mãe o deu um robô, e o Brian hesita em responder, mas o Liam insiste em saber a verdade. Então o Brian revela que os pais dele o abandonaram porque sua família está cheia de dívidas enormes. Ele explica que o bisavô do Liam trouxe prosperidade para o domínio, mas seus sucessores não seguiram seus passos, e é nesse momento que o Liam se pergunta o que acontecerá com o seu sonho de se tornar um Lorde Maligno. Então, dando ainda mais contexto a tudo, o Brian revela que eles perderam até mesmo o direito de explorar os recursos nos planetas da fronteira, e isso reduziu bastante a arrecadação de impostos, já que as indústrias não conseguem lucrar. O Liam percebe que ele não tem como pagar a dívida e que daqui pra frente as coisas só vão piorar, e isso deixa bastante desapontado. Enquanto isso, o povo do planeta que o Liam governa estão tentando entender como um garoto de 5 anos se tornou um Lorde. Eles têm medo de que o Liam aumente ainda mais os impostos, mas o dono do bar diz que espera que ele seja uma pessoa boa. Voltando para o Liam, ele pergunta para o Brian se os seus pais só o tiveram para que ele herdasse suas dívidas, e o Brian diz que infelizmente essa é a verdade. No entanto, para o Liam, esse problema ainda pode ser resolvido. Ele diz que o Brian e a Amag são diferentes dos seus pais e propõe que eles trabalhem juntos. No entanto, a Amag recusa a ideia e afirma que a única função dela é servi-lo, mas o Liam diz que ela não pode se excluir tão facilmente desse trabalho, já que ele precisa muito dela. A Amag promete sempre o acompanhar, e isso deixa o Liam bastante feliz. Em seguida, ele decide criar 3 regras que a Amag deve seguir. No nosso mundo mesmo, nós temos algumas regras para as reais, só que ele decide alterar um pouco essas regras antes de repassá-las para a Amag, pois ele não liga para ninguém além dele mesmo. A primeira regra é a seguinte: ela nunca pode ferir o seu mestre, nem deixar que ele se machuque. A segunda regra determina que ela sempre deve seguir as ordens dele, exceto quando essas ordens forem contra a primeira regra, e a última regra pede para que ela preserve sua própria existência ao máximo. Depois de dar essas regras, o Liam pede para ela sugestões sobre como melhorar o seu território. Ela então revela que, apesar de suas ideias como inteligência artificial irem contra algumas crenças do Império, ela consegue auxiliá-lo na administração do seu território. O Liam acha isso muito bom, pois ele não entende nada sobre governar um território, então ela irá cuidar de toda a burocracia no lugar dele. Ela diz que pode fazer isso, mas ela também sugere que ele utilize uma cápsula educacional, capaz de implantar 10 anos de aprendizado em apenas 6 meses e ainda fortalecer o seu corpo. Ele fica preocupado com o fato dele não saber o que está acontecendo com o seu território enquanto ele está ausente, mas a Amag pode administrar tudo por ele nesse período. O Brian rapidamente diz que isso é uma péssima ideia, pois ele acredita que o Império não aceitará uma IA no comando, mas a Amag ressalta que não há nenhuma regra contra isso. Com tudo resolvido, o Liam ordena que o Brian prepare a tal da cápsula de aprendizado, e ele também deixa a Amag no comando enquanto ele estiver fora. Antes de entrar na cápsula, o Liam pergunta a Amag se ela sente emoções, e ela responde que não entende bem o que são emoções, mas conta que quando ele sugeriu que eles formassem uma equipe, o seu sistema teve um excesso de informações. Então, enquanto a cápsula é ativada, ele pede para que ela cuide das coisas enquanto ele estiver fora, e logo em seguida ele entra em seu sono profundo. 6 meses se passam, e quando a cápsula finalmente se abre, a Amag recebe o Liam de volta e o avisa que ele ficou adormecido por 2 anos. Tudo isso para que ele ganhasse muito mais força e muito mais conhecimento, e ele realmente está mais forte. No entanto, ele vai precisar passar por uma reabilitação para se adaptar ao seu corpo mais desenvolvido. Ele aceita rapidamente e logo depois, a Amag o informa sobre a atual situação econômica do território dele, o deixando feliz ao ver que ela está fazendo uma ótima administração, mas ele ainda está longe de pagar todas as suas dívidas. O Liam quer explorar os arredores, então a Amag o leva até o porto espacial do exército, deixando ele impressionado. Em seguida, ela mostra para ele a base dos seus robôs gigantes, e o Liam fica animado para pilotar um deles, e ela providencia tudo o que é necessário, e o explica que os movimentos básicos são automáticos e só exigem a imaginação dele. Ele aprende a se mover rapidamente e pede para testar suas habilidades em combate. Então, ela organiza uma luta simulada. Ele enfrenta um capitão chamado Mashita, mas percebe que o homem está o subestimando e pede para que o Mashita leve a luta a sério. O Liam ataca novamente, mas é rapidamente desarmado e derrubado pelo Mashita. Surpreso com a derrota, a Amag explica que os movimentos dependem da visualização mental e combatentes mais experientes como Mashita têm muita vantagem. Agora, ciente do que lhe falta, o Liam pede para que o Brian encontre um professor de combate, mas o Brian tenta convencê-lo de que ele não precisa disso. No entanto, o Liam insiste, pois ele foi muito maltratado em sua vida anterior. Então, ele acredita que precisa ficar mais forte para se tornar um Lorde poderoso. Um tempo depois, o Liam acaba conhecendo Yasushi, sendo ele o mestre do Caminho da Luz. Ele é um
professor que lembra um samurai antigo, e a Amagi suspeita que o Yasushi seja um farsante, mas o Liam acredita que ele é um verdadeiro guerreiro que se isolou para treinar e ficar mais forte. Eles pedem uma demonstração das habilidades dele. Então, o Yasushi se posiciona entre algumas colunas de madeira e explica um pouco sobre a sua técnica secreta, o caminho do relâmpago. Ele diz que vai usar sua habilidade apenas uma vez e pede para que o Liam preste atenção. Rapidamente, o Liam pede para a Amagi gravar tudo, e quando o Yasushi puxa sua espada, todos os troncos de madeira são cortados, e isso deixa o Liam fascinado. E ao perguntar para a Amagi o que ela achou de tudo, ela disse que não conseguiu registrar nenhum movimento do Yasushi, mesmo desacelerando muito o vídeo. E isso faz com que o Liam acredite que o Yasushi é muito impressionante. Assim, o Liam aceita o Yasushi como seu mestre, mas descobrimos que na verdade o Yasushi já havia cortado aqueles troncos anteriormente, e ele apenas fingiu que estava usando uma técnica especial para garantir um emprego fácil, e isso deixa o guia muito feliz, pois assim ele vai garantir uma grande infelicidade para o Liam. Enquanto isso, uma nobre loira vai negociar a paz com os piratas, mas o seu líder, o Goaz, zomba dela por ter vindo sozinha. A Cristiana avisa que a frota da aliança está pronta para agir caso ele tente algo, mas ela recebe um aviso de que os piratas cercaram seu planeta. Ela fica se perguntando como isso aconteceu, e então o Goaz revela que existem pessoas na aliança que não são leais a ela, e que na verdade odeiam seu país. É nesse momento que ela percebe que sua própria frota de escolta está apontando as armas na direção da nave dela. Ela não consegue acreditar no que está vendo, e o Goaz revela que pagou para que eles a traíssem. Não só isso, mas se ela quiser proteger o seu planeta natal, ela terá que obedecê-lo. Depois disso, temos um time skip de 3 anos, e vemos que desde que o Liam iniciou seu treinamento, ele ainda não conseguiu dominar a técnica do seu mestre. A Amagi então sugere que ele continue praticando o básico, mas ele insiste em aprender a técnica especial. Quando a noite chega, vemos que o Yasushi está lendo um mangá tranquilamente em seu quarto. Ele ainda está surpreso por ganhar tanto dinheiro fazendo um trabalho tão simples, e o seu maior sonho é que tudo continue assim. Mas o Liam chega inesperadamente no seu quarto, então ele esconde rapidamente o seu mangá e fica sério. O Liam insiste que quer aprender a técnica secreta, porém o Yasushi ameaça encerrar o seu treinamento e lembra o Liam novamente de que ele havia prometido mostrar apenas uma vez aquela técnica. O Yasushi finge estar muito irritado e o Liam se desculpa imediatamente e sai do quarto. O Yasushi fica aliviado por ele ter ido embora, já que ele não tem ideia de como ensinar algo que ele mesmo não sabe. Enquanto isso, vemos que já passou muito tempo desde que a Cristiana foi feita de prisioneira pelos piratas do Goaz. Ela pergunta quais são os planos do Goaz e ele diz que preparou um lugar especial para ela. Ela fica um pouco confusa, até que de repente ele ordena que a sua frota vá em direção ao planeta dela. A garota implora desesperadamente para que ele pare, mas o Goaz dá o comando para atirar e ela só pode assistir o seu planeta inteiro sendo destruído. No planeta do Liam, ele está muito chateado consigo mesmo por ainda não ter conseguido aprender a técnica especial do Sensei. A Amagi lhe entrega um relatório mensal com gráficos mostrando a situação econômica do seu império. Ela diz que suas dívidas continuam iguais, mas a produção e as vendas estão aumentando, e isso deixa o Liam contente com o avanço. Porém, ela também percebe que alguns programas, como o de assistência social, não estão crescendo como deveriam. O Liam examina os relatórios financeiros e encontra problemas, então ele chama imediatamente o responsável. O Liam acusa esse homem de corrupção, dizendo que descobriu suas faturas falsas e mudanças suspeitas de fornecedores. O homem tenta se defender, mas a Amagi revela que há um caso aberto contra ele, provando que ele conseguiu culpar injustamente um subordinado, e esse mesmo subordinado foi executado sem prova alguma. Isso deixa o Liam revoltado, pois ele se lembra do sofrimento que ele teve em sua vida passada. Então, ele perde a paciência e executa o homem corrupto imediatamente. Ele então ordena que a Amagi execute todos os nobres corruptos, mas ela pede para que ele se acalme. É só nesse momento que o Liam percebe que essa foi a primeira vez que ele matou alguém. Ele fica um pouco abalado e não consegue soltar sua espada. Então, a Amagi o ajuda e o explica que se eles eliminarem todos os corruptos, eles não vão ter ninguém para realizar o trabalho. A Amagi sugere que eles utilizem androides de inteligência artificial para administrar tudo, e ele concorda, dizendo que não se importa com coisas como reputação. Agora, no mesmo bar de sempre, vemos todos comentando sobre como Liam puniu os oficiais corruptos e aumentou o tempo de educação obrigatória em seu planeta de 3 para 6 anos. Eles também estão felizes com o progresso dos negócios, e mesmo não querendo admitir, eles estão impressionados com tudo que o novo Lorde conquistou em apenas 5 anos. Agora vemos que o Liam deseja avaliar o seu progresso, pois ele já dominou o básico na luta com espadas. No entanto, Yasushi avisa que equipamentos comuns limitarão o seu potencial, e o Liam entende tudo errado. Para ele, os movimentos automáticos de um robô vão prejudicar tudo que ele aprendeu. Então, ele pergunta ao Mashita se existe alguma opção com um controle mais manual. O Mashita então comenta sobre uma unidade pessoal que era pilotada pelo seu bisavô, e voltando ao passado, vemos o Yasushi procurando por algo para roubar no depósito, pois ele tem medo de
de perder o seu emprego agora que o Lian já sabe o básico. Ele encontra um robô abandonado e tem uma incrível ideia. Ele pode usar essa máquina para enganar o Lian e prolongar o seu emprego. De volta ao presente, o Lian pede para que o Brian conserte o cavaleiro móvel Avid. O Brian fica confuso com a insistência do seu mestre em usar um modelo manual tão complexo, e ele também não entende porque o Lian fica treinando movimentos no ar há dias. O Lian explica que ele está tentando replicar a técnica secreta do seu mestre, e ele está decidido a praticar até que ele consiga utilizar a técnica. A Amagi verifica o Avid e percebe que o Yasushi não é o verdadeiro mestre da espada, mas ela promete se esforçar para restaurar esse robô, já que o Lian insiste em utilizá-lo. No dia seguinte, o Lian e a Amagi se encontram com Anias, sendo ela uma engenheira da fábrica de armas. Ela foi chamada para consertar o Avid, e ao perceber que a Amagi é um androide de inteligência artificial, Anias fica completamente empolgada com a tecnologia avançada dela, e o Lian acreditava que ela não iria gostar da Amagi. Eles o levam até o Avid, e o Lian pergunta se tem como consertá-lo, mas Anias diz que essa máquina está quase irreparável e sugere que ele adquira um modelo novo. Mesmo assim, o Lian insiste em usá-lo, então ela o alerta de que os reparos serão caros, já que esse modelo é tão velho que não há peças disponíveis, mas ele não se preocupa com o valor e diz que quer algo impecável, que ninguém consiga derrotar. Isso deixa Anias muito animada, e ela aceita rapidamente a proposta dele. Ele pede para que ela adicione golpes especiais, como um soco foguete, mas ela fica confusa. Então ele explica que o soco foguete é um golpe estiloso, onde o punho do seu mestre dispara como um foguete. O Yasushi chega logo depois e se apaixona imediatamente pela Anias, mas quando tenta chamar a atenção dela, ela nem mesmo dá bola para ele, porque ela está muito concentrada conversando com o Lian sobre o soco foguete. Ela aceita cumprir o pedido do Lian, e isso deixa o Yasushi com ciúmes, pois a garota que ele acabou de se apaixonar prefere ficar conversando somente com o Lian. Como vingança, o Yasushi obriga o Lian a fazer um treino pesado, onde ele precisa ficar equilibrado sobre um tronco enquanto o Yasushi atira bolas de tênis nele. O Lian reclama dizendo que está difícil manter o equilíbrio com uma venda nos olhos e que a sua espada está pesada demais, mas o Yasushi ri e diz que ele precisa usar todos os seus sentidos. Ao mesmo tempo, vemos o Goas avisando a Christiana que ele vai levá-la para sua ilha particular onde seus tesouros estão guardados, e é naquele lugar que ele irá adicioná-la à sua coleção. Então, ele mostra o seu animal de estimação para ela, mas um cientista percebe que ele está morto, e então eles o jogam no espaço. O Goas então revela que a Christiana será sua nova substituta, e ele já tem ideia do que fazer com ela. Ele diz que irá arrancar seus olhos e implantá-los na sua mão, para que assim ela possa assistir o seu corpo sendo deformado. Do outro lado da tela, vemos que os habitantes do planeta do Lian estão contentes com o crescimento econômico, e alguém comenta que tudo está melhor do que na época do avô dele. Todos estão satisfeitos com a evolução do planeta, e comentam novamente que o Lian está fazendo um ótimo trabalho. Agora vemos que Anias concluiu a restauração do Avid, e o apresenta ao Lian, que elogia bastante o trabalho dela. Ela então leva a cabine de comando para ensinar como o robô funciona, e o robô escaneia o corpo dele, registrando-o como seu piloto oficial, e tornando-o o único capaz de operá-lo. Porém, quando o Lian assume o controle, o robô repentinamente cai, e ela explica que ao contrário dos robôs atuais, esse robô não tem sistema de equilíbrio automático, por isso ele é muito difícil de se controlar. No entanto, o Lian consegue levantar o robô e sair da base com ele, surpreendendo até mesmo Anias, que percebe que esse garoto é muito talentoso. Ela esclarece que sua imaginação é fundamental na operação do robô, e o aconselha a pensar no que ele deseja fazer em seguida, mas ele não consegue pensar em outra coisa além da personalidade dela. Por isso, o robô começa a agir conforme seus pensamentos, e Anias percebe que ele está tendo pensamentos inadequados com ela. O Yasushi fica furioso por ter perdido a garota que ele gostava para o Lian, enquanto o Brian fica feliz pelo Lian finalmente mostrar interesse em alguém humano. O Lian tenta se explicar, dizendo que não é um tarado, mas o robô começa a fazer outro movimento estranho, o que deixa o Yasushi ainda mais bravo. O Lian volta aos seus treinos, mas ele ainda não consegue dominar a técnica do mestre Yasushi, por isso ele acredita que não tem talento suficiente. Mas a Amagi o tranquiliza, afirmando que o problema está na maneira como o Yasushi o ensina. Ela recomenda que o Lian não confie tanto nesse mestre, porém ele interpreta tudo errado e começa a pensar que o problema está nele por não confiar o suficiente no mestre Yasushi. É nesse momento que ele se lembra que a magia existe nesse mundo, e essa deve ser a única maneira de cortar algo sem se mover. Então, o Lian passa meses treinando para dominar o seu poder mágico, até que ele finalmente consegue realizar um pouco da técnica e a demonstra ao Yasushi. O Lian facilmente consegue cortar um tronco ao meio, o que deixa o próprio Yasushi chocado, pois ele achava que fazer isso era impossível. Mesmo assim, o Yasushi ainda finge tranquilidade e diz ao Lian que ainda falta muito para ele chegar ao seu nível. Depois disso, a Amagi aparece e informa ao Lian que piratas estão atacando o seu único planeta com recursos. Esse é o único planeta que não foi confiscado pelos seus credores. Ela explica que o Império não pegou esse planeta devido ao ambiente hostil e as dificuldades
dificuldades na mineração, mas recentemente ela construiu uma instalação que está gerando lucros para eles, e agora eles não sabem por quanto tempo o seu exército que protege esse planeta vai resistir. Ele então pergunta a Mag se ela tem uma estratégia, e ela sugere que eles ataquem pelo ponto cego do planeta, usando o horizonte como cobertura, e ela menciona que durante a curva gravitacional eles podem usar freios aerodinâmicos para surpreender os piratas por cima. O Lian resolve seguir a estratégia dela, ordenando a todos que se preparem para a batalha, e suas instruções são bem claras. Eles devem capturar os navios piratas enquanto ele protege a instalação. O Brian acha perigoso demais o Lian se meter diretamente na luta contra os piratas, mas o Lian não aceita que ninguém tire nada dele, e ele também quer testar tudo que ele aprendeu. Assim que a frota do Lian chega no seu planeta, Anias fica animada, já que o Lian vai operar o Avid pela primeira vez, e isso vai render informações importantes para a pesquisa dela. Ele pega os inimigos de surpresa usando as nuvens para se esconder e derruba vários cavaleiros sem tomar nenhum dano. Os piratas tentam se dispersar e dar o bote por trás, mas ele derrota todos facilmente e ainda repete o ensinamento do seu mestre, dizendo que eles não devem depender só do físico, e sim também enxergar com a mente. Os piratas começam a atirar lasers para cima dele, então ele pega o seu rifle e acerta os inimigos com uma precisão absurda. Os piratas passam a acreditar que ele tem um radar muito avançado e percebem que não vão conseguir nada só se escondendo, então eles tentam ir para cima dele todos de uma vez, só que o Lian usa a técnica especial que aprendeu com o seu mestre e elimina todos de longe. Eles percebem que não são páreo para ele e começam a fugir, e então o Lian resolve tentar um golpe especial, mas ao invés de sair o ataque que ele imaginava, um míssil gigante é lançado na direção dos piratas, o que deixa ele irritado porque não era o que ele esperava. Nesse momento a Mag entra em contato, contando que eles só conseguiram capturar 10% das naves inimigas e que 60% deles conseguiram escapar e 30% acabaram sendo destruídos na luta. Mesmo assim, ele fica satisfeito com seu primeiro sucesso e faz questão de elogiar a estratégia da Mag, deixando ela muito feliz. O chefe dos piratas descobre que seus subordinados fracassaram em capturar aquele planeta, por isso ele manda executar os covardes da própria frota que fugiram, para que isso sirva de exemplo para todos. Logo em seguida, ele se vira para a Christiana e diz que vai brincar com ela mais um pouco, e nesse momento já dá para ver o quanto ela sofreu com as experiências cruéis dele. Ao mesmo tempo, a Mag diz para o Lian que a missão dele foi muito bem executada e ele gosta bastante dos resultados. Ela diz que eles conseguiram capturar várias naves piratas e explica que pelas regras do Império, agora eles são donos dos navios e de todo o saque. O Lian fica meio chateado por não ter achado ouro ou diamantes, mas o Brian explica que nesse mundo isso não é valioso assim e que os metais encontrados nos navios são muito mais importantes. Mesmo assim, o Lian ainda quer ouro, mas o Brian o lembra de que ele já tem bastante. Acontece que o Lian está estocando ouro porque ele quer fazer moedas de ouro, pois para ele isso é um grande luxo, mas o Brian diz que eles ainda não podem fazer isso, porque eles ainda não têm um ferreiro profissional. E após essa pequena batalha, a Mag notou que a família Banfield tem cerca de 10.000 naves de guerra, mas somente 30% delas podem ir para a batalha de verdade. O Lian fica surpreso por eles terem vencido somente com 30% da frota disponível, e em resposta a Mag diz que eles venceram porque os piratas menosprezaram eles, mas o Lian diz que a tática dela que foi o diferencial na batalha. Ele não gosta do fato de que mais de 70% das naves estão fora de ação, e a Mag sugere que eles desmontem todas elas, mas o Brian discorda, pois ele acredita que a quantidade é importante para intimidar os rivais. Ela sugere vender os metais dos piratas e usar o dinheiro para comprar naves usadas, mas o Brian não concorda, porque ele vê a frota como símbolo da família. Mesmo assim, o Lian decide aceitar a sugestão dela, já que o orgulho do pai dele apenas trouxe dívidas para a família. Enquanto isso, Anias faz uma apresentação mostrando o novo modelo de nave da empresa dela. Ela fala com orgulho que essa nave é superior às demais, só que a sua rival, a Eulísia, apresenta a nave do time dela, que ao contrário da Anias, se foca completamente em conforto e lazer, não só na praticidade. Assim, o exército imperial acaba escolhendo as naves da Eulísia, e Anias reclama dizendo que o modelo dela é mais forte, mas a Eulísia diz que ambas são excelentes, pois foram criadas por profissionais de ponta. Ela diz que o segredo da força de uma nave está em quem a pilota, e que o quanto mais confortável a tripulação estiver, mais eficiente eles serão em sua missão. Depois disso, a Eulísia comemora a sua vitória, mas Anias não aceita perder, pois ela investiu muito tempo e dinheiro no seu projeto. Ela acredita que vai tomar um esporro do seu chefe, mas ela logo se lembra do Lian, que sempre prefere o prático ao invés do confortável. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, o guia segue se alimentando da negatividade de todos. Ele acredita que o Lian já se deu muito mal nesse mundo, só que quando ele resolve dar uma olhada no planeta do Lian, ele leva um susto ao ver que as coisas estão indo muito bem por lá, e o guia começa a se perguntar se ele não fez algo de errado. Ele se lembra que mandou o pior
maior mestre de espadas o possível, e ainda deixou o Lian cheio de dívidas. Em um bar vemos aqueles mesmos figurantes de sempre, e eles estão comentando sobre a vitória do Lian contra os piratas. Lá, o Yasushi diz que um dos seus aprendizes acabou surpreendendo, ficando até mesmo melhor do que ele. O guia fica muito irritado com toda essa conversa, e vai conferir como o Lian está, e o Lian estava treinando um movimento especial junto com a Amagi. O Lian pede para ela avaliar o golpe dele e o comparar com o do seu mestre, e ela diz que o golpe dele está ficando quase igual, só que o Lian ainda acredita que o Yasushi pegou leve com ele só para que ele tivesse uma chance de aprender. Ele começa a se lembrar de quando foi abandonado pelos seus pais e ficou atolado em dívidas. Na época, ele pensava que sua vida só iria piorar, mas as coisas melhoraram e ele virou um ótimo espadachim. Ele acredita que só venceu na vida graças ao guia, por isso ele o agradece do fundo do seu coração. O guia não aguenta ver esse otimismo do Lian, porque para ele isso é uma espécie de veneno, mas ele ainda consegue sobreviver graças à negatividade do Yasushi. Ele fica se perguntando se não mandou o Lian para o lugar errado, mas logo descarta essa ideia e acredita que uma hora ou outra o Lian vai se dar mal. Nesse momento, vemos a Amagi avisando ao Lian que o exército imperial está renovando a sua frota e vendendo suas naves antigas com desconto, mas no meio dessas vendas existe um detalhe bem especial. Quem comprar essas naves vai ter que aceitar os tripulantes que já estão nelas, porque o Império sempre passa para frente as pessoas indesejadas. Ela comenta que isso vai pesar no bolso dele, mas que é possível dar conta, e os oficiais experientes do Império podem ajudar bastante. O guia ouve tudo e já prepara um plano, sendo seu objetivo enviar soldados certos e rígidos, que não vão aceitar as atitudes de um Lorde Mau. Seu objetivo é colocar todos contra o Lian e gerar uma revolta. O Yasushi ainda está se recuperando da ressaca, quando de repente Anias aparece, o elogiando por ele ter transformado o Lian em um mestre da espada. O Yasushi acredita que ela finalmente está interessada nele, mas ela na verdade só quer saber sobre os gostos do Lian, e ele entende tudo errado. Ele acredita que ela está flertando, e por isso ele acaba revelando todos os seus gostos estranhos. No outro dia, Anias aparece na frente do Lian, usando uma roupa que o Yasushi havia falado. Ele percebe que ela está aqui para vender algo, e ela revela que está ali para vender as novas naves que ela desenvolveu. Só que o Lian diz que já comprou as naves antigas do exército imperial, mas Anias não desiste. Ela diz que não conseguiu convencer mais ninguém a comprar suas naves, então o Lian é a última esperança dela, e ela precisa vender pelo menos 100 ou 200 naves. Ela ainda fala que o pagamento pode ser parcelado, mas o Lian não quer saber de mais dívidas. Ela até tenta seduzi-lo, mas isso só faz ele se lembrar de que sua esposa comprava roupas assim e nunca as usava com ele. Então ele começa a pensar que aquelas roupas eram usadas com outra pessoa. Mesmo assim, pela Anias estar se humilhando assim na sua frente, o Lian aceita comprar 300 naves dela, e ela promete entregar todas as naves rapidinho. Depois disso, Anias chega a comentar com a sua colega de trabalho que ela conseguiu fazer boas vendas graças ao seu charme, mas a amiga dela não acredita, porque Anias nem mesmo parece ter um corpo tão tunado. Bem perto dali, o Brian e o Yasushi acabam ouvindo tudo, e o Brian começa a acreditar que o seu chefe caiu em uma armadilha, enquanto o Yasushi acredita que o Lian deu sorte e conseguiu devorar a garota que ele adora. O Lian recebe as chaves das naves que ele comprou com Anias e do exército imperial, mas o Yasushi ainda está com raiva, achando que o Lian roubou a sua garota. O guia percebe o rancor crescendo no Yasushi e ele quer ver esse ressentimento aumentar. Seu objetivo é fazer com que o Yasushi destrua a carreira do Lian, e como mestre do garoto, o Yasushi pode facilmente fazer isso. Depois disso, vemos o Lian e a Amagi indo conferir as novas naves de guerra. O Lian entende rapidamente porque o Império preferiu os outros modelos, já que as naves da Anias não são chiques. Mesmo assim, ele não se arrepende da sua compra. A Anias defende que o luxo não serve para a batalha, mas ele diz que o conforto sempre faz a diferença. Ela aproveita a oportunidade para explicar sobre a manutenção dessas naves e oferece até mesmo uma garantia estendida, mas o Lian recusa qualquer tipo de dívida. Anias pede permissão para ficar com algumas naves piratas, mas o Lian se recusa, porque ele quer essas naves em sua própria frota. A Amagi sugere entregar uma pequena parte para Anias, desde que ela consiga fazer as outras naves serem utilizáveis para eles. Ela topa o acordo, já que tem muito interesse em analisar as naves dos piratas. Ela diz que deixar todas as naves iguais é simples, se comparar com o desafio de coletar informações da tecnologia pirata. O Lian então tem uma ideia na cabeça e decide inspecionar pessoalmente as embarcações dos piratas, só que logo ele percebe que elas não têm nada a ver com as naves de guerra que ele já conhecia. A Anias também fica de boca aberta quando ela vê a tecnologia dos piratas, e em meio à sua análise, o Lian acha um volante de navegação e pede para que Anias coloque um igualzinho na nave dele. Ela acha aquilo desnecessário perto dos controles de modernos, mas o Lian insiste que não está nem aí se é eficiente ou não, porque para ele o visual é o que importa. Anias continua olhando a nave e descobre que ela vem equipada com lasers gravitacionais funcionando em um plano alternativo, enquanto o gerador de éter trabalha em uma fase inversa, e ao mesmo tempo que ela faz essa exploração, o Lian repara em um cachorro,
parecido com o que ele teve em sua vida anterior. Ele resolve seguir a criatura e ele acaba chegando até a sala de comando da nave. A Amag ativa o sistema e ela revela que aquele lugar registra cada trajeto que a nave já fez, e é perceptível ver que essa nave já invadiu várias áreas do Império. Ela também nota que sempre depois de terminarem um saque, os piratas escapam usando portais que ficam nas bordas do Império, sendo esse um lugar onde está sempre rolando conflitos entre o Império e outras nações. O Lian percebe que esse pedaço é uma zona sem lei, ficando completamente fora do alcance do Império, um lugar perfeito para servir de esconderijo para os piratas. Ele pede as coordenadas para ela, mas a Amag explica que esses dados mudam a todo momento. Mesmo assim, ela começa a perceber um padrão, e por isso ela acredita que o refúgio dos piratas deve ser em um planeta pequeno e isolado, mas a órbita é tão maluca que só dá para chegar lá sabendo a localização exata. O Lian desconfia de que não seja apenas um esconderijo, mas sim uma espécie de ilha do tesouro onde os piratas escondem suas riquezas, e por isso ele resolve embarcar em uma caça ao tesouro. Enquanto isso, o Goas encontra as pessoas que sobreviveram à última batalha contra o Lian, e ele fica muito revoltado porque todos foram derrotados por um simples nobre de quinta categoria. Ele manda o grupo se preparar para atacar a família Banfield, mas antes de sair, ele ainda elimina os piratas que fracassaram contra o Lian. A frota do Lian se organiza para atacar o suposto planeta do tesouro, mas a Amag avisa que eles precisam atravessar um portal gigantesco que é controlado pelo Império, portal esse que fica perto da fronteira. Ela pede autorização para atravessar o portal, só que os administradores negam a entrada. Um administrador diz que para passar pelo portal, eles precisam pagar uma taxa, e que a taxa varia de acordo com a quantidade de naves e da distância do salto. O Lian diz que pode pagar depois, mas o administrador afirma que só pode liberar após o pagamento, já que a família Banfield tem fama de nunca pagar suas dívidas. O administrador ainda comenta que se alguém de confiança assinasse uma carta de crédito para eles, eles conseguiriam usar o portal, mas infelizmente as relações deles com os outros nobres é péssima. O Lian tenta conversar, mas o cara não cede, então ele decide tentar resolver cara a cara. A Amag fica na dúvida se isso vai ajudar, mas o Lian acredita no seu próprio poder de convencimento. Nesse meio tempo, o Goas e a frota dele também chegam ao portal. Eles planejam utilizá-lo para chegar até o planeta do Lian e acabar com tudo que o nosso herói construiu. O Lian vai até o gerente, mas ele continua irredutível sem um pagamento. O Lian tenta inventar uma história dizendo que precisa ver sua mãe, que está à beira da morte, só que o administrador percebe na hora que isso é uma desculpa. Afinal de contas, o Lian não iria levar uma frota de guerra somente para ver sua mãe. De repente, o administrador recebe a informação de que a frota do Goas está se aproximando. Então, ele diz ao Lian que precisa cuidar de outros assuntos. É nesse momento que o Lian vê novamente o espírito do cachorro e decide segui-lo. O gerente e o time dele ativam um portal de passagem para os piratas, e um dos administradores percebe que isso pode colocar os piratas frente a frente com a frota do Lian. Só que todos esses administradores decidem simplesmente ignorar esse problema, pois para eles o que importa é receber o dinheiro do suborno do Goas. Ao mesmo tempo, Lian chega à sala de controle e repara que ela está vazia. Ele chega à conclusão de que aquele administrador deixou o lugar deserto de propósito, e ao olhar para a tela, ele percebe que a sua passagem está liberada. No entanto, ele percebe que o administrador cometeu um erro, pois o fluxo do buraco de minhoca está indo para o lado oposto. Então ele mexe nos controles, bagunçando tudo, e quando ele faz isso, ele acaba prendendo os piratas dentro daquele portal. A Amag chama ele de volta para a nave, avisando que já conseguiu uma carta de crédito, e ele fica surpreso sem saber quem teria dado essa força para eles. Então ela revela que foi a fábrica de armas da Nias que ofereceu esse benefício, já que ele comprou um novo modelo deles e ainda forneceu algumas naves piratas para análise. Assim, a frota do Lian atravessa o portal de dobra e eles avançam rapidamente até chegar ao planeta do tesouro. Já os piratas e o Goas continuam presos no buraco de minhoca. Eles percebem que o tempo de viagem já passou do esperado e começam a ficar preocupados. Quando eles finalmente escapam, eles acabam parando na área de treinamento da frota imperial, cercados por um mar gigantesco de naves inimigas. Assim que a frota do Lian chega no planeta dos Fora da Lei, a Amag comenta que tem cerca de 20.000 naves piratas ali, mas boa parte está desativada. Ela sugere um ataque surpresa e o Lian rapidamente manda todos atacarem a frota pirata. Ao mesmo tempo, ele também entra em seu mecha guerreiro e avança detonando diversos piratas, que não tem chance nenhuma contra ele. Ele desvia facilmente de qualquer tiro usado em sua direção e usa o seu soco de foguete para destruir muitos inimigos. Depois disso, a Amag avisa que todos os piratas foram derrotados e ela pede para que eles enviem os cavaleiros móveis para finalizarem a limpeza do local. Agora, em um flashback do passado, vemos a Cristiana retornando ao reino após expulsar os piratas do espaço, e os pais dela fazem questão de a parabenizar, reconhecendo o quanto ela ajudou a manter a paz. O irmão dela, o Rickard, sente um pouco de ciúme, já que todo mundo só fala dos feitos dela, enquanto dizem que ele está fugindo das responsabilidades da família. Só que ela explica que, como ele é o próximo na linha da sucessão, ele não precisa se arriscar na linha de frente.
frente. Ao mesmo tempo, a irmã mais nova fica animada, querendo saber se ela também pode se tornar uma cavaleira, e a Cristiana promete a ensinar quando ela crescer. É nesse momento que a cena corta e vemos o planeta inteiro sendo destruído, e a família da Cristiana percebe que foi passada para trás. Mesmo eles tendo uma linha de defesa com naves da Aliança, os piratas continuam atacando sem parar. Eles derrubam o escudo do palácio e uma explosão gigantesca acontece. Logo depois vemos a Cristiana presa dentro da nave do Goas, junto com os outros capturados. Ela está tentando acalmar a todos, dizendo que a resistência logo vai aparecer para salvar todos, mas quem aparece é o Goas, junto de um cientista, e a Cristiana pede para que ele acabe com sua vida, já que ela prefere morrer do que passar por uma vergonha. Em troca da sua morte, ela pede para que ele solte os outros, mas o Goas diz que o seu objetivo não é matar ela. Afinal de contas, a capturar foi bastante difícil. Ele diz que todos eles são brinquedos dele. Mesmo assim, ele quer dar uma de bom moço e resolve atender o pedido dela, e pede para que ela escolha um dos seus reféns para ser libertado. Só que ao invés do Goas a soltar, ele a leva para o laboratório, e o cientista começa a modificar o corpo dela. A Cristiana o lembra de sua promessa de a soltar, mas ele fala que piratas nunca cumprem suas palavras, e ele pede para que o cientista transforme essa garota em algo bem bizarro, grotesco e nojento. No fim, quando o procedimento todo é concluído, o Goas pede para que a Cristiana olhe para sua amiga, e a própria garota que se transformou em uma aberração nem mesmo sabe o que aconteceu com ela. E enquanto a Cristiana olha para sua amiga, o Goas diz para ela que vai transformá-la em algo ainda pior, o que deixa ela completamente abalada. Ela pergunta por que ele faz isso com as pessoas, e ele responde dizendo que sente prazer em ver uma pessoa bonita perder tudo e ficando desesperada, o que irrita ainda mais ela. No entanto, ela não tem poder para fazer nada. Ele coloca a Cristiana na cadeira, e mesmo ela pedindo para que ele faça qualquer outra coisa, ele simplesmente ignora. Ele pergunta onde foi parar a garota corajosa que queria ser morta, e ele diz que a escolheu como a segunda cobaia, justamente para presenciar o medo real nos olhos dela. Depois disso, ele ordena que o cientista arranque os olhos dela e os coloque na palma de sua mão. Assim, ela vai poder ver tudo o que estará acontecendo com ela. Quando o experimento acaba, a Cristiana suplica para que o cientista acabe com o sofrimento dela, mas ele se recusa, dizendo que ela é a preferida do Capitão Goas e que não teria graça se ela desistisse tão fácil. Só que de repente a base é invadida pela frota do Lian, e o cientista corre para a central de comando, onde ele descobre que quase todas as naves deles foram derrotadas. O Lian invade uma das naves de batalha, aniquila os cavaleiros móveis do inimigo, e um soldado avisa que os piratas já estão praticamente derrotados. O Lian o manda terminar o serviço, enquanto ele mesmo já começa a procurar pela sala de tesouros. Mas do nada ele vê o espírito do cachorro dele, que o guia até o laboratório do cientista. Ele exige para o cientista que entregue o tesouro do Goas, mas o cientista chega à conclusão de que o Lian também quer algumas criaturas bizarras. Então ele resolve levar o Lian até o laboratório do Goas. Os soldados do Lian ficam horrorizados depois de presenciarem uma cena tão pesada, e quando o Lian encontra a Cristiana, o cientista diz que ela é a favorita do Goas. O cientista começa a falar com orgulho da sua experiência, mas o Lian se lembra do quanto sofreu em sua outra vida e atira no cientista. Quando ele está indo embora, a Cristiana pergunta quem ele é, e então ele se apresenta. E depois de se apresentar como Lian, ele diz que está comandando essa invasão e que ele já eliminou o cientista que estava atormentando todos eles. Ela cai no choro e implora para que ele acabe logo com a vida dela e de todas as suas amigas, porque depois de todos os experimentos que elas passaram, elas não podem mais viver normalmente. Mas ele se recusa e garante que vai fazer com que elas voltem ao normal. Elas serão obrigadas a viver com essa dívida, e por isso todas terão que dar o seu melhor trabalhando por ele. Ele chama seus guardas e pedem para que eles tragam uma equipe médica. Um dos soldados pergunta se ele realmente vai salvar aquele povo, já que recuperar corpos humanos exige um elixir que custa muito dinheiro. O Lian diz que isso vai contra o que ele prega como um lorde do mal, mas ele não pode simplesmente deixar essas pessoas para trás. Nesse momento, a Maggie avisa que eles acharam um tesouro. Logo, o custo dessas operações não será mais um problema. Enquanto isso, o guia continua sugando as emoções negativas, mas ele ainda não está satisfeito, porque ele quer ver o Lian sofrer de verdade. Anias chega para conversar com o Lian e o parabeniza pela vitória, e ela já aproveita a oportunidade para tentar vender algumas naves de guerra. Ele explica que pegou os piratas desprevenidos, já que a frota principal deles não estava lá. Então ele nem mesmo precisou sacrificar muitas de suas naves, e por isso ele não precisa de reforço. Mas ela o lembra de que o ajudou com uma carta de crédito, o que foi fundamental para que ele conseguisse chegar ali. Então ele resolve comprar mais algumas naves, mas primeiro ele pergunta para a Maggie se o tesouro cobre mais naves, e ela diz que depois de quitar as dívidas e reservar uma grana para o governo, eles conseguem pegar cerca de 5.000 naves. Anias agradece animada. Ela comenta que fechou uma grande venda, falando um número até mesmo maior do que o Lian havia fechado. Por isso o Lian vai atrás dela, dizendo que ele não comprou tudo isso. Pelo corredor, o Yasushi pensa em uma desculpa para conseguir arrancar mais dinheiro do Lian, mas logo ele vê Anias falando do acordo de
de 5.000 naves. Ela mente dizendo que teve que engolir tudo para poder fechar o negócio, o que deixa o Yasushi muito bolado, se perguntando que tipo de coisa ela teve que engolir. Ao mesmo tempo, o Leon está procurando por ela, mas o Yasushi o chama para o lado de fora, porque ele quer fazê-lo sofrer por ter ido atrás da garota dele. Ele então cobre os olhos do Leon com uma venda e coloca um peso extra na espada dele. Depois disso, ele começa a jogar centenas de bolas em cima dele, e o Leon não consegue nem mesmo se defender direito. Mas o Yasushi intensifica ainda mais o treino, dizendo que se ele não conseguir lidar com isso, ele vai ser uma vergonha para o caminho da luz. O Leon acha que é impossível lidar com tantos ataques, mas o Yasushi diz que nesse mundo nada é impossível. É nesse momento que o Leon percebe que ele pode usar magia para se defender. Ele então invoca uma barreira mágica ao seu redor, que rebate qualquer ataque, e ainda destrói os robôs que estavam atacando ele. O Yasushi fica surpreso com o que o Leon fez, e ao mesmo tempo ele fica com medo de que o Leon descubra que ele é uma farsa. Ele se lembra que o Leon está eliminando oficiais corruptos e piratas por conta própria, e é por isso que o Yasushi diz para o Leon que ele não tem mais nada para lhe ensinar, e ele pede para que o Leon siga praticando sozinho. Mesmo assim, o Leon quer continuar tendo aulas, mas o Yasushi diz que ele não pode ficar dependente para sempre, e sai, dizendo que o Leon já virou um mestre no caminho da luz, o que deixa o próprio Leon super honrado com seu novo título. O Yasushi foge assustado, enquanto o Leon se recorda de tudo que ele já evoluiu nesse mundo, e agradece novamente ao guia, pois foi ele quem o reencarnou nesse mundo. Mesmo tendo evoluído tanto, o Leon ainda não está feliz com o resultado, porque o seu objetivo é ser um líder tirano, que sente prazer ao ver o seu povo sofrendo, e o Brian acha esse desejo um pouco estranho. O Leon diz que quer ajustar as contas dele, e a Amagi pensa que ele está falando de dinheiro, mas o Leon deixa claro que ele quer compensar toda a humilhação que ele passou na vida antiga. O Brian comenta que eles vão precisar de tempo para avaliar o valor total do tesouro dos piratas, pois ainda tem muita coisa a ser analisada, e isso deixa o Leon irritado por estar sendo ignorado. Ele reflete sobre o que falta para ele virar realmente um Lorde Maligno. Ele já aprendeu uma das melhores técnicas, se igualando ao seu mestre Yasushi. Ele agora é um mestre da espada, e para que ele realmente se torne um verdadeiro Lorde das Trevas, ele precisa ter dinheiro de verdade e mulheres. Nesse momento, o Thomas, um comerciante da companhia comerciante Renfrey, aparece agradecendo ao Leon por derrotar os piratas, e o entrega várias peças de ouro como agradecimento, o que deixa o Leon animado. O Leon já fica esperando qual vai ser o favor que o Thomas quer, e o Thomas explica que a empresa dele passa por regiões perigosas para fazer negócio. Então, ele pede 100 naves da frota do Leon como proteção, pois ele tem medo de sofrer com ataques de piratas. A Amagi o lembra de que as novas naves do Leon já estão prontas para serem usadas, e ela também diz que isso será ótimo para que os soldados adquiram experiência. O Leon então aceita dar o suporte, mas pede mais ouro em troca, e o Thomas concorda. Depois dessa reunião, o Thomas repara como o domínio do Leon está avançando. Para ele, o Leon é um governante completamente fora da curva, pois ele sabe usar o dinheiro dos impostos para ajudar as pessoas. No entanto, o que mais o intriga é o fato do Leon só querer ouro, mas no fim o próprio Thomas não se importa, porque no final o ouro é muito mais barato. Ao mesmo tempo, o Brian fica contente que o Leon chegou ao ponto em que todos querem até mesmo subornar, mas ele também não entende o apego do Leon por ouro. Então, o Leon diz que o ouro é o símbolo da riqueza. Então, ele pede para a Amagi fazer para ele um banho de ouro, e o Brian chega à conclusão de que o Leon gosta do ouro por conta das propriedades boas para a pele, mas o Leon diz que não tem nada a ver com isso. É nesse momento que o Leon percebe que o que falta para ele mesmo é montar um harem. Então, ele decide juntar mulheres do território dele. O Leon então segue para um novo quarto, completamente repaginado, e ele diz que quer uma piscina inteira cheia de bebida alcoólica, e ele também quer muita carne pendurada nas colunas. A Amagi diz que não pode impedi-lo, já que ele é o chefe, mas o alerta que encher uma piscina de álcool pode ser perigoso, liberando gases perigosos e talvez causando até mesmo uma explosão. O Brian também não recomenda carne pendurada no teto, por questões de higiene, e a Amagi concorda, explicando os pontos negativos. O Leon é obrigado a admitir que suas ideias são ruins. Mesmo assim, ele não quer desistir do harem, e os dois apoiam ele, já que o Brian quer muito que ele tenha um herdeiro, senão a casa Banfield acabará caso algo aconteça com ele. O Leon pede para que eles chamem mulheres bonitas para ele escolher quem ele achar interessante, e o Brian pergunta quantas vão compor o harem. O Leon diz que umas 100 mulheres já está ótimo, mas o Brian não entende como ele se satisfaz com tão poucas. A Amagi diz que ela separou 10.000 candidatas, e ela acha que pelo menos 1.000 deveriam ser convidadas, mas o Leon acha que isso é um exagero. Ele diz que não faz sentido ter um harem tão grande, e o Brian diz que conhecer várias mulheres vai ajudar o Leon a achar uma que realmente gosta, e o lembra novamente de que ele nunca teve relação com seres humanos antes. O Amagi comenta que ele tem Amagi, mas o Brian o lembra que ela não é uma humana, e ela também o lembra de que não pode ter filhos. O Leon diz que isso não se importa, porque ela é perfeita para ele. Então o Brian sugere que ele pelo menos conheça algumas mulheres escolhidas, pois qualquer uma aceitaria ficar com ele. Afinal de contas, ele é um governante supremo, dono de diversos planetas. O Leon então comenta que ele não vai aceitar nenhuma mulher que seja totalmente obediente
inteligente e boa para ter filhos. E isso faz o Brian duvidar de que ele realmente está tentando levar a sério essa ideia de montar um harem. Logo depois, o Liam decide dar uma volta, já que ele passou muito tempo dentro da própria mansão e quase não conhece seu próprio território. Caminhando pela cidade, ele encontra uma garota. Ele a chama para sair e ela aceita de primeira, o que o deixa completamente surpreso. Ele então repara um piercing em formato de bolha no nariz dela, e ela diz que esse piercing é a última tendência da moda. E quando o Liam olha ao redor, ele vê que quase todos estão usando esse piercing também. Ele chega em casa com a tal bolha no nariz, mas ele acha isso uma completa besteira e pede para que a Maggie proíba o uso disso no território dele. Ele começa a falar que imaginava que as garotas desse mundo seriam estilosas, cheias de roupas futuristas, quando na verdade o povo está indo para a praia fantasiado de animal, não mostrando nem mesmo um pedacinho da pele. A Maggie explica que o que está na moda são os trajes de corpo inteiro, porque eles protegem contra a radiação UV, e esses trajes já fazem até mesmo parte dos costumes locais. Só que o Liam não aceita essa ideia e acha que o melhor é que todos mudem de estilo. Ele não consegue se imaginar saindo com alguém que está vestindo aquilo. Então ele pede para a Maggie juntar alguns estilistas e modelos. Ele também quer contratar algumas pessoas famosas, para que assim ele consiga espalhar a verdadeira moda desse mundo. No entanto, a Maggie diz que eles não têm dinheiro para contratar pessoas famosas, pois para fechar um contrato com esse tipo de pessoa, iria gastar mais do que eles podem conseguir em um ano inteiro. O Liam percebe que não vai conseguir mudar completamente o visual do seu povo, então ele resolve juntar as mulheres mais bonitas do território dele e colocar todas usando as roupas que ele quer. Ele percebe que a Maggie ficou meio incomodada, mas fala que não vai mudar de ideia. Então ela diz que já contratou muitas pessoas bonitas para servi-lo e o pergunta se ela deve chamar alguém, mas o Liam diz que não se sente no clima com seus funcionários e agora ele já está cansado, pois fazer o papel de Lorde Maligno está sendo muito difícil. Enquanto isso, a Christiana acorda em um centro médico e lá um doutor explica que o corpo dela foi reconstruído usando tecnologia de medicina regenerativa. Ela toca em seu rosto e começa a chorar, achando que está sonhando, já que ela ficou anos sofrendo com seu corpo monstruoso. Mas o doutor afirma que isso não é um sonho. Ele diz que usou um elixir para trazer seu corpo de volta. E isso deixa a Christiana assustada, porque ela sabe que isso é algo super raro. O médico diz que ela ainda precisa de reabilitação, mas ela acha que isso é algum tipo de engano, já que ela perdeu tudo e não tem nenhum dinheiro para pagar. No entanto, o doutor revela que quem pagou tudo foi o Conde Liam Sarah Banfield, que criou essa clínica somente para ajudar quem precisasse, sem cobrar nada. Ele explica que máximo que o Conde Liam espera é que no futuro ela o retribua de algum jeito. Nesse momento, a Christiana se lembra de ter visto ele na nave, se lembrando de que foi salva pessoalmente pelo Liam. Por isso, ela decide servi-lo com tudo que tem no futuro. No mesmo bar de sempre, as pessoas agora comemoram o fato de que o Liam conseguiu mais riquezas dos piratas e ele está fazendo a região deles crescer ainda mais. Eles agradecem o Conde Liam pelo desenvolvimento, mas o guia fica revoltado ouvindo tudo aquilo. Na cabeça dele, o plano era deixar o planeta do Liam afundado em dívidas e miséria, e agora ele não entende como esse lugar se tornou tão próspero. Enquanto isso, os soldados do exército imperial, que agora fazem parte da frota do Liam, comentam que apesar das naves não serem sofisticadas, elas são muito funcionais. Eles estão felizes em servir a casa Banfield, já que antes os nobres só atrapalhavam e ainda protegiam os piratas, fazendo acordos malignos, enquanto o Conde Liam age de forma justa. O guia vê todos elogiando o Liam e não entende como eles mudaram de opinião tão rápido, sendo que eles deveriam detestar o Liam. E do outro lado da tela, o Yasushi está muito satisfeito com a recompensa que ele ganhou do Liam, mas ele logo fica surpreso quando ouve o almirante da frota imperial elogiando o Liam pelo seu sucesso. E o que mais o surpreende é o próprio Liam agradecendo ao seu mestre Yasushi, que o ensinou sobre o caminho da luz. E isso deixa o Yasushi bravo, porque ele só queria viver tranquilo, longe de atenção. O guia não aceita que o Liam se tornou um mestre na espada, já que ele enviou o pior instrutor para treiná-lo, e ele não consegue entender como isso foi acontecer. Enquanto isso, vemos os piratas do espaço se reunindo de novo, depois de escaparem da frota imperial. O Goas pede um panorama sobre quantos ainda estão no grupo. Então ele recebe uma notícia de que sobraram por volta de 30.000 naves, e que as 2.000 naves que eles usaram como distração acabaram sendo destruídas pelo exército imperial. O Goas fica irritado com a equipe do Portal de Dobra, pois eles o mandaram direto para o campo de treinamento do exército imperial, e agora ele quer se vingar. Só que o guia aparece do nada e faz uma lavagem cerebral no Goas, ordenando que ele vá atrás do Liam, dizendo que ele é o seu verdadeiro adversário e maior inimigo. O Goas sente raiva pelo Liam ter invadido a ilha do tesouro dele, então ele manda o grupo dele avançar em direção ao território dos Banfield, avisando que é para eliminar qualquer um que tente o impedir. Ao mesmo tempo, dentro da mansão do Liam, as novas empregadas androides estão auxiliando ele durante a refeição, mas a Maggie percebe que ele não parece animado. Ele conta que
está refletindo sobre como deveria ter uma refeição digna de um Lorde Maligno, mas ela não entende direito o que ele quer dizer. Então, o Liam fala que imaginava uma cena com risadas altas envolvendo diversos subordinados, enquanto várias mulheres seriam obrigadas a servir bebida e carne. A Mag pergunta se ele ainda pretende pendurar carne pelo teto, ou se ele quer fazer uma pilha de carne na mesa, mas ele responde que isso seria jogar comida fora. Ela sugere convidar os oficiais para comer junto, só que o Liam não curte falar de assuntos do trabalho enquanto está comendo. Então, ela acha que talvez ela precise de mulheres durante suas refeições, só que o Liam acredita que a Mag não gostaria disso. Em resposta, a Mag diz que ela é apenas um androide e não uma mulher, por isso ela não se importaria, e mesmo que ele faça aquilo com ela todas as noites, ela não pode dar um filho para ele. Só que o Liam não está preocupado com a definição tradicional de mulher, e ele pergunta se está tudo bem para ela, se ele encontrar alguém para viver junto, e a Mag garante que mesmo sem sentimentos, o que mais importa é a felicidade dele. Depois disso, a Mag apresenta um relatório econômico, dizendo que com a quitação de parte das dívidas, eles estão pagando menos juros. O Liam fica surpreso com o tamanho da dívida, já que nem mesmo o tesouro dos piratas deu para quitar tudo. Ela afirma que a situação financeira está evoluindo devagar, mas logo eles vão conseguir pagar tudo. No entanto, o Liam comenta que isso está impedindo que ele seja o Lorde do Mal que ele tanto queria. A Mag pergunta qual o objetivo dele como Lorde do Mal, e ele diz que seria aumentar os impostos e causar sofrimento. Mas ela diz que isso não vai funcionar por muito tempo. Ela explica que se a situação econômica da região piorar, isso vai acabar prejudicando a capacidade deles de pagar a dívida. E isso faz o Liam se lembrar dos traumas com cobradores de dívidas em sua outra vida. Ela o pergunta se ele não está feliz com sua vida atual, mas ele diz que não é isso, pois agora ele tem poder, dinheiro e até mesmo ela ao lado dele. Em resposta, a Mag diz que mesmo sem entender sobre sonhos e ambições, ela sempre vai o apoiar, e isso deixa o Liam bastante satisfeito. Enquanto isso, as empregadas androides estão limpando os cômodos da mansão, mas elas acham estranho ficar cuidando de quartos vazios, e também se perguntam por que o Liam fez questão de que todas elas fossem de alto nível. Elas também o elogiam por conseguir reconhecê-las, mesmo todas elas sendo parecidas. Uma delas comenta que tentou copiar o penteado da outra, mas mesmo assim, o Liam a chamou pelo nome e a perguntou por que ela estava copiando sua colega. Ela diz que gravou esse momento e guarda o vídeo como um tesouro pessoal, mas a Mag a manda apagar, porque isso pode prejudicar a imagem dele. Uma das androides pergunta se é certo a Mag ser tão próxima do Liam, já que todos do Império não gostam de inteligências artificiais, mas ela responde que só está cumprindo ordens do seu mestre. De repente, o Brian aparece às pressas para avisar o Liam que os piratas declararam guerra contra ele e já estão juntando suas naves na fronteira do sistema. O Liam acha estranho que ao invés de o atacar, eles estejam fazendo uma declaração oficial de guerra, e a Mag acredita que deve ser por vingança pelo ataque à Ilha do Tesouro. Então, eles querem intimidá-lo e mostrar que só matar não é o suficiente. O Liam rapidamente prepara uma reunião, e o Brian avisa que eles colocaram uma recompensa gigante pela cabeça do chefe dos piratas, Goaz. Não só isso, mas o próprio Goaz pediu todos os bens do Liam e diversos reféns em troca de não explodir completamente os seus planetas. Isso irrita o Liam, já que o Goaz está roubando o sonho dele de ser um verdadeiro Lorde Maligno. Um dos oficiais sugere negociar, e o Brian os lembra de que o inimigo tem cerca de 30.000 naves de guerra, enquanto eles só têm cerca de 5.000. O general diz que nem sempre a quantidade decide tudo, e que não é garantia nenhuma de que os piratas vão manter a paz mesmo se eles se renderem. Só que o serviçal acha impossível ganhar uma batalha direta contra os piratas, então ele sugere aguardar os reforços do exército imperial. O Liam diz que não tem vontade nenhuma de encarar essa briga. Afinal de contas, por mais que a cabeça do Goaz tenha uma grande recompensa, ainda não compensa desafiar 30.000 naves por tão pouco. A Mag comenta que já checou todos os dados das naves piratas, e pelas simulações dela, a chance de vencer deles é somente de 3 a 4%. O Brian diz que queria muito que a empresa da Nias já tivesse terminado o novo armamento, pois talvez isso pudesse salvar o pessoal, mas do nada, o guia aparece e o mundo inteiro fica paralisado, menos o Liam. O Goaz conta que foi ele mesmo quem atraiu os piratas, e ainda lembra o Liam daquela dívida enorme da família. Ele diz que se o Liam conseguir derrotar todos os piratas, ele vai conseguir quitar toda a sua dívida. O Liam diz que já ficou com uma parte desse tesouro, mas o guia explica que aquilo era somente uma pequena fração e que existem outros tesouros escondidos com os piratas. Além disso, se ele derrotar os piratas, ele irá se tornar muito famoso. O Liam fica empolgado porque ele entende que o guia pensou em todos os detalhes para ele, e é assim que o guia vai embora, ele ordena que todos se organizem para a guerra contra os piratas. Todos pensam que ele está maluco, já que não tem como competir com um inimigo tão forte, mas o Liam não dá bola para ninguém e exige que todos somente o obedeçam. Depois de plantar sua semente do caos, o guia entra em uma padaria, querendo se alimentar da frustração de uma menina que ficou sem o seu croissant preferido, porque uma pessoa os comprou antes
dela, só que a atendente aparece com mais uma bandeja fresquinha, e isso acaba com o dia dele, o deixando muito mais irritado. Mesmo assim, ele se consola, dizendo que ainda tem um Liam para conseguir a energia negativa que ele tanto deseja. Agora vemos a Maggie conversando com Brian, e ele lamenta que justo agora que os territórios estavam indo para frente, eles sofreram esse maldito ataque dos piratas, mas a Maggie garante que a batalha ainda não está perdida, e mesmo com pouca chance, é melhor lutar do que se render ao Goas, pois esse pirata é famoso por destruir planetas inteiros. O guia quer ver o Liam sendo capturado pelos piratas e se tornando um brinquedinho do Goas. Dessa forma, toda a gratidão dele será transformada em ódio, algo que o guia espera ansiosamente para absorver. O Goas descobre que a frota do Liam está em uma posição defensiva e fica até surpreso. Ele promete uma recompensa em dobro para quem conseguir capturar o Liam. Já o Liam está de saco cheio de esperar o ataque inimigo, mas os soldados avisam que eles não podem arriscar por terem poucos recursos. Ele acha estranho eles já estarem em apuros antes da batalha começar, e então um soldado explica que no espaço, quando você enxerga o adversário, isso quer dizer que a luta já está rolando de verdade. De repente, eles recebem uma notificação de que 500 naves estão vindo por cima, mas o Liam descobre que essas naves são de soldados que se renderam depois de serem derrotados pelos piratas. O Liam percebe que eles estão ali somente para serem peças descartáveis, e é nesse momento que descobrimos que os piratas matam qualquer um que não siga suas ordens. Então, esses soldados mudaram de lado à força. A Maggie acha que confiar nesses soldados é furada. Então, o Liam resolve eliminar todos eles. Na nave principal inimiga, o Goas fica sabendo que sua equipe fronteira foi destruída, e isso chama a atenção dele, e ele já pede para que todo o seu pessoal ataque a frota do Liam, pois ele acredita que encontrou um ponto fraco na defesa deles. Só que a frota do Liam recua de repente, e o Goas acha que eles estão fugindo. Então, ele manda todos avançarem sem medo, mas no final das contas, tudo não passava de uma cilada, e todos descobrem que as naves do Liam instalaram minas invisíveis na área, o que acaba detonando várias naves da frota do Goas. Mesmo assim, ele ignora o perigo e ordena que todos continuem avançando. Ele descarta seus aliados, os usando como escudo, e o comandante da frota do Liam sugere fazer o mesmo para defender a nave principal, mas o Liam se recusa, porque ele não quer jogar ninguém fora. Ele avisa para a Maggie que vai sair pilotando um Avid, o que deixa o seu comandante preocupado, mas o Liam ordena que ele fique quieto e passe a liderança do seu exército para a Maggie enquanto ele estiver ausente. A Maggie faz uma análise rápida da situação e ordena que todos avancem com tudo, e o Liam diz que eles devem seguir as instruções dela. Ele entra no seu Avid e ela manda todas as frotas acelerarem ao máximo, deixando os soldados tensos com o que pode acontecer em seguida. Só que ela deixa claro que sem o Liam ali, não existe qualquer motivo para defender a nave principal deles, que é justamente a mais poderosa da frota. Então, o melhor é usar essa nave para garantir a segurança do Liam. Todos ficam admirados com a fidelidade dela, e logo em seguida ela pede para que todos mobilizem suas armaduras móveis para proteger o Liam. Tudo isso enquanto ele decola a bordo do Avid. O Liam chega dizendo que vai fazer os piratas se arrependerem por terem mexido com ele, e ativa o seu Warp Drive, deixando os piratas completamente surpresos. Eles pensam que é algum tipo de ataque maluco, mas ficam pasmos ao ver que só tem uma armadura móvel indo para cima. Mesmo sendo uma única pessoa, o Liam segue desviando de tiros e detonando várias naves em seu caminho. Os piratas logo despacham suas próprias armaduras móveis, mas o Liam atravessa todos eles com facilidade, e ele diz que os piratas são fracos e sem graça. Ele então saca os seus canhões e derruba diversas naves inimigas, abrindo assim uma ótima passagem. Ao mesmo tempo, a Maggie aproveita a oportunidade e atravessa direto pelo centro da frota dos piratas. O Liam continua atirando, só que ele logo fica sem munição, e então ele é preso de surpresa por um cavaleiro pirata atacando por trás. Os dois lutam de forma intensa, e o cavaleiro pirata quer saber de onde vem o estilo de luta do Liam, e ele responde que segue o caminho da luz, mas o adversário debocha dele, dizendo que nunca ouviu falar disso. Por isso ele acredita que o Liam é apenas um mentiroso, e isso deixa o Liam irritado, e ele resolve mostrar do que é capaz. Então, usando seu golpe especial, o Liam termina a luta rapidamente, mas ele percebe que se ele eliminar todos os inimigos habilidosos, ninguém vai poder espalhar a fama dele pelo universo. Então, ele tem que lutar deixando alguns guerreiros habilidosos vivos. O Goas fica em choque ao descobrir que uma família tão pobre tem uma armadura de elite ao seu lado, e isso só deixa o Liam ainda mais brabo, pois ele sabe que o inimigo está dizendo a verdade. Então, para descontar sua raiva, ele usa sua técnica especial e acaba com vários cavaleiros móveis ao redor, e ele repete o mesmo movimento para abrir um grande caminho entre seus inimigos. O problema é que isso danifica os mecanismos do braço dele, pois o Avid não consegue segurar toda a pressão dos seus golpes. Rapidamente, um bando de cavaleiros móveis aparecem indo para cima do Liam, e para ele, essa não podia ser a pior hora para sofrer uma pane, mas ele insiste em continuar lutando. Mesmo com dificuldade, ele tenta segurar a barra, mas acaba quebrando a espada. A Maggie nota que as chances de vencer caíram para 1%,
momento. E quando o Lian está praticamente cercado pelos inimigos, a Cristiana surge do nada para dar um apoio. A Mag comenta que ela chegou antes do previsto, e o doutor diz que mesmo com a paciente Cristiana ainda se recuperando, ela e suas companheiras decidiram lutar pelo bem do Lian. A Eulísia repara que a Cristiana está lutando em uma armadura móvel da fábrica dela, e ela diz para a Mag que se ela quiser, ela pode pedir um igual. E a Nias acaba ficando curiosa sobre o que a Eulísia está fazendo ali, e ela diz que vendedor de verdade sente quem vai ganhar uma batalha. A Cristiana manda todo o seu time avançar, derrubando tudo que aparece pela sua frente, e ela fica muito feliz por finalmente poder quitar a dívida com o Lian e se vingar dos piratas. O Lian assiste ela destruindo as naves dos piratas e percebe que ela manda muito bem, mas ela não quer que ela roube o protagonismo dele. Então ele prepara o seu lendário soco de foguete. Esse é o seu soco foguete mais forte, então ele acaba destruindo um monte de naves de uma vez só. O Goas não acredita que uma única armadura móvel está acabando com toda a sua frota, e a Mag de repente mostra que as chances de vitória subiram para 83%, porque o Lian dividiu os piratas. O Lian avança cortando as armaduras móveis como se elas não fossem nada. Para ele, todos são muito fracos, e ele só está pensando na recompensa que ele vai conseguir depois de vencer. A Cristiana vibra vendo ele eliminar os piratas, e ela está curtindo bastante a batalha. Nesse momento, seus antigos companheiros percebem que ela mudou bastante. A Mag fica de olho no radar e avisa ao Lian que tem mais armaduras móveis chegando. Então, ele a agradece e parte para cima. Eles lançam diversos mísseis, mas o Lian bloqueia tudo com seu escudo, e os soldados observam ele indo na linha de frente, liderando a todos. Um dos figurantes diz que o Lian foi abandonado pelos seus pais quando ainda era criança, mas mesmo assim ele nunca perdeu a esperança e acabou cuidando ainda mais do seu povo. Eles se lembram que foram expulsos do exército imperial porque denunciaram a corrupção dentro do império, então jamais pensaram que acabariam trabalhando para um líder tão incrível, que realmente se preocupa com as pessoas. O Lian localiza a nave do Goas e dispara diversos mísseis contra ela, só que a frota de defesa ativa o escudo para proteger. Ele até pensa em tentar uma dobra curta para atravessar, mas percebe que não dá, porque eles estão usando um bloqueador de sinal. A Mag manda todas as naves avançarem com tudo para romper a barreira inimiga, dizendo para todos concentrar seus ataques em um único ponto e atirarem juntos. Eles coordenam os disparos e conseguem abrir uma brecha no escudo, permitindo que o Lian passe antes que os piratas consertem a proteção. Quando Goas vê o Avid se aproximando, ele fica curioso sobre o que seria aquilo, até que um parceiro dele explica que aquela armadura móvel antiga já os derrotou antes no planeta de recursos. Os piratas percebem que o Avid está indo direto para cima. Então Goas se pergunta onde estão os seus cavaleiros mercenários, só que quase todos já foram derrotados pelas tropas do Lian, e os que sobraram estão ocupados tentando restaurar o escudo. O amigo do Goas pergunta o que eles devem fazer agora, pois para ele a situação está péssima, e como parece que eles vão perder, o melhor a se fazer é tentar fugir com a liderança e abandonar o resto da tropa. Ele ordena aos seus homens que atirem no cavaleiro móvel adversário, e também ordena que eles não se preocupem com os aliados sendo acertados, porque agora o objetivo deles é escapar. Um soldado diz que os próprios aliados estão bloqueando o caminho, mas o Goas manda ele atirar mesmo assim, só que o Lian chega antes e impede que eles fujam. Ele ataca os piratas e o Goas tenta escapar em uma cápsula de emergência, mas o Lian não deixa e diz que já é tarde demais. As tropas do Lian chegam logo em seguida e ele diz que agora é a hora de procurar pelo tesouro. O pessoal fica em dúvidas se é seguro, já que os inimigos podem acabar detonando tudo, mas o Lian acredita que eles não têm coragem para isso. Afinal de contas, o líder deles estava morrendo de medo tentando fugir da base. O Lian dispara vários socos foguetes, detonando as naves dos piratas, e ele parte em busca do tesouro. Ele entra na nave principal, usando um dos buracos que ele mesmo abriu com os ataques, mas os soldados acham perigoso ele ir na frente. No entanto, ele insiste, dizendo que é o mais forte. Ele acaba encontrando alguns piratas escondidos e atira neles, e os seus soldados ficam surpresos com o fato de que piratas possuem esse tipo de equipamento caro que os deixa invisíveis. Mas isso só deixa o Lian animado, pois esse é o sinal de que o tesouro deve ser muito bom. Eles abrem a porta e encontram vários piratas armados, mas ao invés de se assustar, o Lian manda todos baixarem as armas. O líder do grupo lembra que ele já trabalhou para nobres gananciosos, e esses nobres no fim são tão ruins quanto os piratas, porque no fim todos só querem se dar bem. Ele provoca o Lian para lutar, mas o Lian simplesmente o ignora. Ele manda todos saírem do seu caminho, e como ninguém o obedece, ele usa a técnica secreta do seu mestre. Ele então manda os seus soldados avançarem, mas eles hesitam,
Até que do nada os piratas são cortados e os soldados do Lian percebem que eles estão seguindo alguém realmente forte. O Lian vai derrotando todos os piratas pelo caminho até chegar na sala de comando da nave do Goas. Só que o Goas já havia traído os seus amigos e fugido. O Lian elimina todo mundo, menos o braço direito do Goas, que se oferece para lhe mostrar onde está o tesouro. Ele diz que foi obrigado a servir o Goas, por isso ele pede para que o Lian não mate, e ele ainda tenta puxar o saco do garoto, mas o Lian simplesmente corta a cabeça dele. O guia observa enquanto as tropas do Lian acabam com a frota pirata inteira e fica se perguntando de onde o Lian tirou tanta força. Ele sente um incômodo, já que o Lian está repleto de sentimentos de gratidão com ele. Irritado e querendo acabar com a vida do Lian, o guia resolve dar poderes especiais para o Goas, para que ele tente destruir a vida do Lian. Mesmo que esse não seja o seu jeito comum de agir, ele sente que esse é o único caminho. O Goas até pensa em fugir e cogita em pedir clemência, mas ele percebe que só seria perda de tempo, porque ele seria executado de qualquer forma. É nesse momento que o guia aparece e passa um poder sombrio para ele, o transformando em uma verdadeira criatura com um corpo mais resistente que aço. E sentindo esse novo poder correndo por dentro, o Goas percebe que não tem mais medo de nada. Agora ele pode encarar qualquer adversário. O guia vai embora e logo após isso, o espírito do cachorro do Lian, que foi o melhor amigo que ele já teve em sua vida passada, invade a nave e mostra novamente o caminho para ele. O Lian segue até um lugar onde Goas derrubou um cubo. O Lian segue as dicas e dá de cara com um beco sem saída, mas ele decide derrubar a parede no soco. Do outro lado, ele acha várias relíquias e se encanta com uma katana, e ele acaba pegando essa arma para si. E logo em seguida, uma mensagem de emergência chega, dizendo que vários soldados estão tendo dificuldades para derrotar um monstro. O monstro está pedindo para ser levado até o Lian, mas o soldado não aceita e prefere morrer do que fazer isso. Rapidamente, o Lian parte para cima do Goas, usando sua antiga espada, só que ela se quebra porque a pele do Goas está dura feito metal. Sem perder tempo, o Lian saca sua nova katana e, sem dificuldade alguma, ele corta para fora a mão do Goas. Quando percebe que o tesouro dele está sendo usado, o Goas se irrita e vai para cima, mas ele já perde outro braço logo em seguida. O Lian fica fascinado com sua nova espada e o Goas agora está tentando fazer o seu braço voltar, só que o Lian corta ainda mais membros dele. O Goas grita de dor e não sabe como esse pequeno nobre tem tanto poder. Ele tenta comprar o Lian, oferecendo um tesouro escondido, mas o Lian se recusa e diz que já pegou tudo que ele tem. O Lian ainda comenta que vai ganhar uma bela recompensa por entregar a sua cabeça para o Império, e isso ainda vai aumentar o seu prestígio. O Goas então tenta usar suas últimas forças para atacar, mas o Lian arranca a perna dele, e então o Goas começa a pedir por misericórdia. Mas um dos soldados lembra o Lian que esse pirata matou muitos aliados deles. O Lian pensa em manter o Goas vivo pela grana da recompensa, mas ele descobre que mesmo o matando, ele ainda vai receber o pagamento por ele ser um criminoso muito perigoso. Então ele termina com Goas ali mesmo. Depois dessa luta, o planeta do Lian segue em frente, prosperando ainda mais, e o seu povo comemora, pois a vitória contra os piratas deixou a família Banfield com uma moral muito alta. Todos sentem que a vida melhorou muito e agradecem bastante por terem o Lian como seu Lorde, já que ele devolveu o brilho do planeta deles. O Thomas aparece para mostrar o valor do tesouro dos piratas, mas a Amag explica que ainda não dá para quitar toda a dívida. O Thomas então pergunta sobre o aparelho que ajudou nos experimentos do Goas, dizendo que o inventor quer dados clínicos, e é nesse momento que a Christiana chega que terminou a reabilitação. O Lian pede para ela mostrar como ficou, e é nesse momento que ela começa a tirar a roupa, dizendo que está totalmente recuperada e pronta para servir o Lian. A Anias surge do nada e acha que a Christiana está tentando chamar a atenção do Lian, então ela resolve tirar a roupa também, e começa a perguntar ao Lian se ele gosta dela. A Christiana saca sua espada e manda a Anias se afastar, mas nesse momento a Eulísia chega oferecendo seus produtos para o Lian. Ela diz que tem super couraças para vender, e o Lian se interessa muito, mas a Amag o lembra de que ele precisa de autorização do Império para comprar. A Anias e a Christiana continuam batendo boca por causa do Lian, e o Brian se alegra, vendo que agora o Lian está cercado por mulheres de verdade. O Brian avisa que o Lian foi chamado para ir até o planeta central, onde ele vai receber uma medalha de honra por derrotar os piratas. Chegando lá, a família do Lian aparece do nada, mas ele nem sequer reconhece eles, já que faz mais de 40 anos que ele não vê ninguém. Ele se lembra que o pai dele fez ele assumir todas as dívidas da família, e ainda o deixou sozinho para cuidar do território. Então, na cabeça dele, o pai dele é uma péssima pessoa. A mãe do Lian reconhece a Amag, mas diz ao Lian para não deixar uma IA entrar no palácio. Seus avós também acham que é melhor ele mandar a IA ir embora, e dizem que ela vai prejudicar a imagem dele. A Amag então se prepara para ir embora, mas o Lian insiste para que ela fique, e então ele se volta para sua família, para ver o que eles esperam dele. Logo, eles dizem o que querem. Eles pedem dinheiro, pois já sabem que ele ganhou uma grande bolada derrotando os piratas. Eles começam a bajulá-lo, então ele pede para a Amag remover todos da sua frente. Seu pai fica irritado e o lembra que eles cuidaram dele desde pequeno, mas o Lian pega sua espada e manda eles irem embora, senão ele mesmo vai cortar a cabeça de cada um deles. Eles saem do lugar reclamando, achando que não criaram
nomearam o Lian corretamente, e o Lian começa a se perguntar se ele vai ter que resolver as dívidas da sua família novamente. Mas a Amag explica que ele não é responsável por ninguém, mas que provavelmente os cobradores vão tentar falar com ele. Ela então sugere que ele aumente um pouco de dinheiro que eles recebem, só para evitar que eles fiquem o incomodando. No fim, ele resolve aumentar o salário deles só um pouquinho, e logo em seguida ele diz para a Amag que ela é a única família de verdade que ele tem. Enquanto isso, o guia está só observando tudo de longe. Ele reclama do fato de que o Lian está se dando bem demais. Depois disso, vemos os pais do Lian recebendo um aviso dizendo que eles vão ganhar mais dinheiro do filho, mas só se eles pararem de perturbar ele e nunca mais aparecerem diante dele. Eles até comemoram, mas também comentam que o seu filho é muito ingrato. Os avós do Lian começam a discutir com seus filhos, e o guia percebe que pode manipular essas pessoas para prejudicar o Lian. Então ele usa os seus poderes e faz uma lavagem cerebral neles. Por conta disso, eles decidem tentar oficialmente tirar o Lian do seu cargo, querendo colocar um novo herdeiro no lugar dele para pegar todos os bens. O guia acha que agora sim o Lian vai se dar mal. Enquanto isso, a Amag vê o espírito do cachorro passando por uma porta. Ela faz uma varredura e descobre que a família do Lian está reunida ali dentro. Ela escuta tudo e entende que eles estão tramando algo para derrubar o Lian do seu cargo. Então, a Amag decide agir. Depois, a família do Lian vai até o imperador para tentar trocar o chefe da família, mas o imperador se recusa, dizendo que o Lian merece estar onde está. O pai do Lian tenta reclamar, dizendo que ele trouxe um androide para o palácio e envergonhou a família. Só que o imperador joga na cara de todos eles que o Lian é muito mais competente que todos e que ele tem feito muito pelo império. O imperador diz que não pode punir o Lian só porque ele tem uma boneca androide. Não só isso, mas o Lian tem pago todos os impostos em dia. Ele está sendo muito útil para o império, totalmente diferente deles. Em resposta, o pai do Lian promete que vai regularizar os impostos, mas o imperador não acredita num homem falho como ele, já que ele nunca cumpriu nada quando era responsável. O imperador então os ameaça, dizendo para eles não inventarem mais nada, porque se algo acontecer com o Lian, eles não vão sair impunes de maneira alguma. A família do Lian falha miseravelmente, e quando eles vão embora, o imperador pergunta para a Amag se ela está satisfeita com o resultado. É nesse momento que a gente vê que a Amag fez um trato com ele. Em troca dele proteger o cargo do Lian, ela usaria todo o dinheiro que eles pegaram dos piratas para pagar os impostos atrasados. O valor é enorme e daria para comprar várias naves de guerra, e o imperador acabou aceitando, sabendo que o império vai sair no lucro. Só que no fim, o imperador chama a Amag de tola. Ele diz que ela nem mesmo precisava o subornar, porque eles jamais deixariam um terceiro tomar o lugar dele. Depois disso, o Lian reclama para a Amag, dizendo que não aguenta mais ir em festas, mas ela diz que agora ele é um adulto e precisa lidar com tudo isso. Logo em seguida, ela afirma que ele precisa ficar sozinho. Ela explica que ninguém gosta de androides e que a imagem dele só vai piorar tendo ela por perto. Ela o lembra da primeira regra que ele deu para ela, que é a de nunca colocá-lo em perigo. O Lian pede para que ela não abandone ele, lembrando-a da segunda lei, que é a de sempre obedecer o seu mestre. Mas ela diz que não pode fazer isso, porque essa regra vai contra a primeira. Ela comenta que gostou do tempo que eles passaram juntos, porque ele sempre tratou ela como gente. Mas nesse momento ele a lembra da terceira regra, que é a de sempre se proteger. Ele pergunta se ela está se protegendo dos próprios sentimentos, e ela diz que não entende bem essas coisas de emoção, mas sentiu uma sobrecarga no processador quando pensou em deixá-lo. Com isso, ele percebe que ela quer mesmo continuar ao lado dele. Então, ele diz que se ela for embora, ele vai largar tudo e se destruir até ficar jogado na rua. Ele vai usar drogas pesadas e vai parar de cuidar da sua própria saúde. Dessa forma, ela percebe que se abandoná-lo, ela vai acabar colocando a vida dele em risco, o que seria uma quebra da primeira regra. Então, ela decide ficar. Ele implora para que ela não o deixe sozinho e diz que ela é a única família que o restou. A Amag diz que ele é um mestre completamente sem noção, mas promete que vai continuar ao lado dele até o fim, para que ele não se machuque. Depois disso, Lian volta para o planeta dele e é recebido por todos. Ele percebe que sua vida está do jeito que ele sempre quis e agradece ao guia pela segunda chance, e o diz que nunca foi tão feliz assim em sua vida. Isso deixa o guia arrasado, porque ele não consegue lidar com a felicidade do Lian. E assim, esse anime incrível termina. Eu assisti ele até o fim e curti demais. E se você viu esse vídeo até aqui, eu também te agradeço muito. Você é incrível. Enfim, um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Fui!